queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus seja louvado mais uma vez pela riqueza que nos concede e nós estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nesta manhã possa te abençoar rica e poderosamente. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta manhã, nossa escola bíblica dominical. Mas antes eu queria convidar aqui o diácono João Paulo para nós estarmos fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esta manhã. Cumprimentar todos com a paz do Senhor nesta manhã. Você pode nos falar conosco, amém? Senhor meu Deus, bondoso e eterno Pai, graças te damos por estarmos mais uma vez na tua casa e que nesta manhã, meu Pai, podemos receber uma palavra diretamente do teu trono. Que as comportas do céu possam ser abertas, meu Pai, sobre nossas vidas nesta manhã e que a tua palavra venha de encontro, meu Pai, com nossos corações. Que possamos estar com nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta manhã. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a nossa leitura bíblica hoje está lá em Gênesis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu quero aqui, desde já, fazer os meus agradecimentos, né? Deus abençoe a vida do pastor Júlio, pastor responsável aqui por Santana do Anabel. Mandar um abraço também para o presbítero Marcelo, que está lá com sua família em Santa Rita de Vitipó. O presbítero Leandro, né? Ali em Bom Jardim de Minas. O presbítero Oséias ali no Açude 4. Deus abençoe também a todo o campo congregacional, ao nosso pastor presidente, pastor Luciano. E você, né, que hoje está conosco através deste vídeo, né, onde nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus de outra denominação. Deus também te abençoe rica e poderosamente. Vamos lá, queridos, vamos à leitura bíblica. Gênesis capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos, eu quero intitular esse estudo desta manhã com um tema: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Eu vou repetir o tema: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Eu queria que você, na sua casa, não fechasse a sua Bíblia, permanecesse com ela aberta, para assim nós darmos continuidade ao nosso estudo. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos: a palavra de Deus, ela é inerrante e ela é infalível.
e ela é digna de toda a aceitação, e ela tem poder de penetração entre ossos e medulas, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Entenda uma coisa: aonde a medicina não vai, aonde os cientistas mais famosos do mundo não conseguem ir, a palavra de Deus vai. E que eu disse domingo passado, a palavra de Deus ela é alimento para o faminto, a palavra de Deus ela é água para o sedento, a palavra de Deus ela é cura para o enfermo, a palavra de Deus ela é liberdade para aqueles que estão aprisionados. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida que me acompanha nesta manhã: a palavra de Deus ela é um manual de instruções para que o homem vá bem na terra. A palavra de Deus ela é um manual de instruções que irá direcionar o homem até o céu de glórias. Por isso, seja alguém que goste de ler a palavra, seja alguém que goste de meditar na palavra, siga o conselho do salmista que diz: e na sua palavra medita de dia e de noite. Seja alguém que goste de estudar a bendita e poderosa palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém perdendo em estudar a palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém que estava em grande agonia, em grande angústia, que começou a ler, que começou a estudar a palavra de Deus, que não teve o seu quadro revertido. A Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor sempre está presente. Por isso, seja alguém que goste de estar estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos abordar esse tema hoje. É claro que você já sabe quem são os pais de Caim e de Abel. Se você for voltar 2 capítulos aí da sua Bíblia, você vai ver a criação do mundo, você vai ver a criação do homem, você vai ver que o próprio Deus viu que não era bom o homem estar só, e Deus lhe faz ali uma companheira, e o homem cai, o homem peca, o homem é expulso do jardim que tinha no Éden, e depois desse processo, você vai ver aqui comigo, queridos, que Adão e Eva, eles têm 2 filhos, e você nota comigo que quando Caim nasce, a Eva, ela disse: alcancei do Senhor um varão. E você vai notar que no capítulo 4, no versículo 2, a Bíblia nos narra aqui que agora nasce Abel, o irmão de Caim. E, queridos, aqui começa a família a ser completa. Tinha o Adão, tinha a Eva, e agora começaram a vir os filhos. E você vai notar comigo que o primogênito, o filho mais velho, que era Caim, a Bíblia nos conta que ele se torna lavrador da terra. Caim é alguém que foi trabalhar, foi ser um agricultor, foi ser alguém que mexia com plantações. E Abel, por sua vez, Abel agora ele se torna um pastor de ovelhas. A Bíblia não nos fala a respeito de como foi a infância desses 2 irmãos. A Bíblia não fala como foi a adolescência,
desses dois irmãos nem a mocidade. Você vai ver, nota comigo que a Bíblia ela já vai aqui nos narrar um fato que aconteceu, algo que aconteceu, de que os dois eles vão oferecer uma oferta ao Senhor. Caim, agora, ele leva ao Senhor uma oferta, ele tira do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele pega dos primogênitos da sua ovelha uma oferta ao Senhor. E os dois juntos, eles vão oferecer um sacrifício a Deus. Os dois, eles vão prestar uma dádiva, um holocausto. Isto é um sacrifício a Deus. E você vai notar aí e ler comigo na sua Bíblia que no versículo de número 4 diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. É uma cena assim que quando eu leio essa passagem, eu tento fechar os olhos e eu tento imaginar como foi. Será que Caim, ele naquele dia, ele não estava num bom dia? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. Mas você vai ver comigo, você vai notar comigo, que a Bíblia Sagrada, irmãos, a Bíblia é um livro completo, entenda bem, não há erros na Bíblia. Alguns aí que se dizem estudiosos, que se dizem teólogos, e que ficam procurando na Bíblia erros para tentarem acusarem Deus de alguma coisa, cometem essa loucura, essa insanidade e tropeçam nas suas próprias palavras. Entenda comigo, a Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. Falando-se de oferta, a Bíblia Sagrada ela nos fala em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 23 e 24, que quando nós formos levar o nosso sacrifício, quando nós formos ao Santo dos Santos e oferecer a Deus a nossa oferta, olha que coisa interessante, e nós soubermos que existe algum irmão que tem algo contra nós, a Bíblia ela nos pede, queridos, para que nós deixemos a nossa oferta no altar e temos por obrigação de ir até o nosso irmão e nos reconciliar com ele. Entenda, a Bíblia aqui não fala, queridos, que Caim e Abel estavam brigados. Não é isso. Mas, trazendo para os dias de hoje, quando você for oferecer um sacrifício a Deus, e se você sabe que o seu irmão não está bem com você, vá até ele. Se for necessário, querido,
Caim, mas para Abel, para a história deles. Mas eu separei isso para lhe dar um alerta nesta manhã. E como diz o tema, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Quantas das vezes nós nos deparamos com algumas consequências que vêm porque não liberamos o perdão, ou porque não temos a coragem de pedir perdão. Perdão, ele é a asepsia da alma. Tem uma frase que diz que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Então, você vai dar o seu sacrifício, mas você sabe que o seu irmão está um pouquinho triste com você, mesmo você não fazendo nada. Tome a decisão. Tome a decisão de ir até ele. Tome a decisão de chegar nele ou nele e falar: meu irmão, minha irmã, me perdoa, em nome de Jesus. Restitui a paz com ele, restitui a paz com ela. Aquela relação que foi perdida, lute por isso, conquiste novamente a amizade do teu irmão. Nós bem sabemos que tem pessoas que, infelizmente, eles estão em guerra consigo mesmo todos os dias, e às vezes eles querem colocar a culpa no seu irmão pelos problemas que ele ou ela está enfrentando. Isso acontece diariamente, mas mesmo assim, eu te aconselho nesta manhã a tomar sempre a atitude. Vou levar o sacrifício, vou depositar a minha oferta aos pés de Cristo, estou indo no altar, mas se necessário for, eu vou até o meu irmão e peço-lhe perdão. O perdão, ele é transformador. O perdão, ele vai tirar aquela culpa, ele vai libertar a pessoa daquele sentimento ruim que fica. E a coisa mais ruim que existe, irmãos, é quando os irmãos não estão se falando, quando um não consegue estender as mãos e dar uma paz do Senhor e dar um sorriso, entra moribundo, cabisbaixo, agoniado, sai da mesma forma. Isso é terrível, e isso não pode acontecer, porque isso vai trazer uma ferida para a alma do homem e traz consequências graves. Com isso, você pode se tornar mais estressado, pode até resultar em uma depressão, Mas voltemos aqui para o tema. Você vai notar comigo de que quando Deus recebe a oferta de Abel, quando a oferta de Abel sobe com um cheiro suave até o trono, e a oferta de Caim, a Bíblia fala que Deus não atentou, ali começa a trajetória triste de Caim. Trajetória triste, com decisões precipitadas, trajetória triste que vai trazer uma consequência grave, ao ponto da Bíblia nos relatar, e Caim entra para a história de uma forma ruim. Você vai notar que a partir do momento que Deus não recebe a sua oferta, que Deus não atenta para a sua oferta, a Bíblia nos fala aqui que Caim irou-se muito, irou-se fortemente. Ele agora, ele fica irritado, ele fica furioso, ele deixa aquilo entrar no coração dele de uma forma tão terrível que o semblante de Caim
Nós conseguimos notar quando alguém está nervoso por causa do semblante. Você consegue notar quando o seu amigo não está bem com você? Porque o semblante dele fica diferente. Só que, entenda uma coisa, querido. Abel não fez nada para Caim. Você não vai ver a narrativa bíblica falando que Abel foi lá e desfez de Caim, e humilhou Caim, e zombou de Caim, pelo motivo de Deus não ter recebido a sua oferta. Não! Você vai ver que Caim deixa a ira entrar dentro do seu coração. Você pode olhar para mim e falar assim: irmão, a Bíblia fala para mim que eu posso tirar, que eu não posso é pecar. O problema é, será que você consegue ficar irado sem pecar? Será que nós conseguimos? Nós, seres humanos, tão falhos, pobres, miseráveis, pecadores, será que nós conseguimos, queridos? Não, porque eu fico irado, mas eu controlo a minha ira, e a minha ira é uma ira santa, e aí eu fico muito irado, mas, queridos, não tem como. Não tem como. A ira é o resultado de algo que não vai bem. E com a ira vem o ódio, com a ira vem o rancor. Você vai ver Jesus dizia algo interessante no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 22. Sua Bíblia está aberta aí? Acompanhe comigo, hein? Deixe sua Bíblia aberta, tá? Eu vou ler para você o que diz lá em Mateus 5, 22. Qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão será réu de juízo. É por isso que Deus vai até Caim. Ei, Caim, por que tiraste? Por que descaíste o teu semblante? Não fique irado contra o seu irmão sem motivo nenhum. Ele não te fez nada. Nós bem sabemos que, como eu disse no começo da aula, que tem pessoas que ficam iradas à toa, sem motivo nenhum. E tem pessoas que criam histórias na sua cabeça a respeito de mim, a respeito de você. E eles criam aquela história, mesmo sendo algo fictício, eles passam a acreditar naquela história. E além de acreditar naquela história, dentro deles cria-se uma raiz de ira, de amargura, de ódio tão terrível contra você, que você não entende. Eu não fiz nada. Por isso que a Bíblia fala: filhinhos, não deis lugar ao diabo. A ira é uma porta para que o diabo entre. A ira é uma porta aberta para que o diabo entre e faça desordem, porque ele começa a colocar ali os seus dardos inflamados, vindos, tirados lá do inferno. É por isso que Jesus diz aqui em Mateus: olha, se vocês, sem motivo nenhum, se irá contra seu irmão, tome cuidado, porque serão sentenciados, serão réu de juízo. E você vai ver aqui que Caim, ele se ira de uma forma tão terrível, que aquilo chama a atenção de Deus, e Deus vai até ele. Ora, você vai entender que se irar fortemente é perigoso. O escritor no Provérbios, de número 14, verso 17, diz assim: o que presto se ira fará doidices. Aquele que rapidamente fica irado, qualquer coisa está nervoso, qualquer coisa, o semblante dele está transformado. Aquele que não consegue respirar, aquele que não consegue
se acalmar, aquele que não consegue lançar a ansiedade em Jesus. Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Ou seja, aquele que fica ansioso para se irar, Provérbios disse que ele vai fazer doidice, ou seja, coisas loucas. E Deus, sabendo que Caim poderia cometer algo contra seu irmão, Deus vai até ele. Ei, por que você está irado? Calma, calma. O seu semblante está assim, por quê? Calma, calma. Provérbios 30, 33 diz algo interessante, que a ira, ela produz, olha, entenda, a ira produz contenda. É por isso que Deus vai até Caim. E muitas vezes, e quantas vezes Deus nos alerta quanto a esse assunto. Ei, filho, cuidado com sua ira. Quantas vezes Deus nos fala com a sua igreja, com a sua noiva? Cuidado com o nervosismo de vocês. Não deixe que isso se transforme em um ódio. Vocês podem cometer coisas loucas. Vocês podem suscitar grandes contendas. É por isso que muitas pessoas estão em guerras desnecessárias. Estão gastando energias naquilo que não eram para gastar. É por isso que muitos servos de Deus, eles não conseguem evoluir, eles não conseguem dar um passo à frente, eles só retrocedem, porque deixamos sempre o velho homem ressuscitar dentro de nós. Olha o perigo que pode estar rodeando a sua vida espiritual. Eu quero que você tome isso como um alerta de Deus para a sua vida. Eu não sei como você está espiritualmente nesta manhã, querido. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que você acordou. Eu nem sei se você conseguiu dormir à noite. Porque a ira, aquilo que nos deixa nervoso, aquilo que transforma o nosso semblante, ela também vem acompanhada de algumas coisas ruins. Quem está nervoso não consegue se alimentar. Você pega um prato de comida e não consegue comer. O semblante caído, virado, não consegue. Quem está nervoso não consegue ler a palavra de Deus. Quem deixa a ira brotar dentro do coração dele, ele sofre de insônia, ele não consegue dormir. Ele perde noites e noites de sono, tentando às vezes justificar o injustificável. Não se torne réu de juízo, pelo amor de Deus. Não deixe que a ira seja sua companheira. Não deixe que a cólera, não deixe que o mal, olha, que a ira traz, se torne alguém que acorde com você, durma com você, vá para o serviço com você. Cuidado, muito cuidado. Tiago, ele nos dá um conselho interessante. Ele fala, olha, lá no capítulo de número 1, verso 19 e 20, Tiago fala assim, olha, todo homem, não, aqui não tem exceção, todo homem, seja tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não entra nesse negócio. Deus não está
forma aí, caíram dessa forma aí. Cuidado. Queridos, nós sabemos que o coração alegre, como diz Provérbios 15, 13, ele aformoseia o rosto. Da mesma forma que quando eu estou nervoso, o meu semblante muda, quando eu estou alegre, o semblante também muda. A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Você vai ver o conselho. Olha o conselho. Olha que coisa espetacular que Deus fez naquele dia com Caim. Olha o conselho. Ele chega até Caim e fala: Caim, meu filho, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Faça o bem, pratique o bem. A igreja do Senhor, os servos do Senhor, nós não podemos ter prazer em fazer o mal. Isso é coisa de ímpio. Isso é coisa daqueles que ainda não tiveram um encontro real com Deus. O homem que tem um encontro real com Deus, o homem que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, o homem que levanta as mãos cansadas e faz uma nova aliança com Deus, de maneira nenhuma ele pode deixar de praticar o bem. É bem interessante que na sociedade a qual nós vivemos, o que mais nós temos visto são as pessoas tendo prazer em praticar o mal. Mas entenda uma coisa: o mundo, o sistema, ele jaz no maligno. Ele jaz no maligno. Aqueles que infelizmente estão aí perambulando de um lado para o outro. O homem sem Deus, como dizia o saudoso Jair Pires, aquele que se torna uma folha seca, que iria tocado de um lado para o outro, aquele que não tem Cristo em seu coração, aquele que não deixa Cristo reinar em sua vida, este sempre é levado a maquinar o mal, a fazer o mal. Nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Quando algum irmão te chamar para praticar o mal contra outro irmão, repreenda ele em nome de Jesus, ore por ele, alerte-o, fale para ele que isso não vem de Deus, é diabólico. Ah, mas você me ajuda, o que foi? Porque a irmã fulana de tal começou assim, que a irmã fulana de tal, ela falou isso, olha, sai fora. Não ande com esses tipos de pessoa, alerte-o, porque bem sabemos que tem pessoas que o prazer deles é praticar o mal. Bem sabemos que tem pessoas que o prazer deles é ver o seu irmão mal, é ver o seu irmão sempre chorando. Nós não podemos aceitar isso. Entenda uma coisa: não deixe que isso faça parte da sua vida, porque se isso fazer parte da sua vida, você é um desviado dentro da igreja. Porque se isso faz parte da sua vida, você é alguém que já perdeu o contato com Deus há muito tempo. Deixe que a palavra te transforme, deixe que a palavra te liberte. Como eu disse aqui, eu não sei como foi a sua noite, não sei como foi a sua semana, não sei como está o seu coração neste exato momento. Mas se tem aí ira dentro do teu coração, se você é alguém que hoje levantou com o semblante caído, nervoso com algum irmão, perdoe ele em nome de Jesus. Receba o perdão dele em nome de Jesus. Se possível, vá até seu irmão, se reconcilie com ele, abrace-o. Mas no nome de Jesus Cristo, seja alguém que teve a vida transformada e que põe isso em prática. Você vai ver que Paulo, ele escrevendo
ele nos deixa mais um conselho. Olha que conselho lindo. Gálatas 6,10, Paulo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Enquanto temos tempo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Enquanto temos tempo, porque eu não sei, você não sabe como será o nosso amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. O tempo é hoje. Mas amanhã eu vou lá, peço perdão. Não vá hoje, se possível, faça isso hoje. Mas eu vou esperar ela vir aqui, porque foi ela que fez alguma coisa. Não, querida, não faça isso não. Vá até ela, abrace-a, perdoe-a, ore junto com ela. Ei, querido irmão, você que é de ministério, é você mesmo, você que se assenta nos púlpitos das igrejas e prega a palavra de Deus, mas que tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele. Vá até ele. Mas você não sabe, foi ele. Meu irmão, vá até ele, se reconcilie, peça perdão, para que você não tenha nada que te acuse, para que você possa ser alguém, um homem de Deus, que maneje bem a palavra, e que não tenha nada que possa ser usado contra você, para te envergonhar. Oh, aleluia! Nós precisamos disso. Nós precisamos aprender, irmãos, a perdoar os nossos irmãos. Nós precisamos muito de aprender a não deixar a ira se enraizar em nossos corações, porque isso vai fazer mal para nós. Isso faz mal para nós. Isso nos afasta do amor de Deus. Paulo também, escrevendo a sua carta à igreja que estava em Roma, ele alerta, ele dá um conselho a respeito disso. Ele diz assim, Romanos 12:9: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Deixa o mal para lá, não pratique. Se apegue ao bem, faça o bem. Faça o bem. E no versículo 21 do mesmo capítulo 12, ele fala assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quer vencer alguém que está fazendo mal contra você? Pratique o bem contra ele. Quando você vê que a pessoa te odeia, te maltrata, faça o bem, ore por ele, diga a ele: eu te amo, no amor de Jesus Cristo. Às vezes nós cantamos, né? Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Aí nós falamos uma família. Quando nós falamos uma família, tem um que olha para o lado assim e fala assim: está amarrado, eu não sou irmão dessa coisa que está do meu lado, não. Às vezes está até de mãozinhas dadas, às vezes está até cantando até os de mãozinhas dadas, e como fala, uma família, um olha para o outro, com aquela ira, sabe, com aquele olhar de nervoso, ou às vezes de desprezo, e aquela bela canção que sai dos lábios, ela não passa nem do teto da igreja, porque aquilo não é a realidade que muitos vivem uns com os outros dentro da igreja. Nós sabemos que a igreja é um hospital. A igreja é lugar de pessoas doentes. Entenda uma coisa, meu querido: nós sempre vamos ter alguma coisa a ser tratados por Deus. Sempre haverá uma ferida que precisa ser curada. Deixe Deus curar as feridas. Deixe Deus trabalhar no seu ser. Deixe Deus trabalhar na sua alma. Você vai ver agora que o próprio Paulo diz, na continuidade desse versículo, no
capítulo 12, 21, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo. Ou melhor, irmãos, Gênesis 4, verso 7. Tá? Nós lemos aqui, foi Romanos 12, 21, e agora partimos para Gênesis 4, verso 7. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você vai notar nessa história narrada aqui, que Deus deu oportunidade para Caim. Deus sempre vai dar oportunidade para o homem. Deus sempre vai falar com o homem. Deus sempre vai trazer um alerta. E Deus alertou: meu filho, você precisa fazer o bem. Agora, se você não quiser fazer o bem, se você quiser deixar o bem de lado e praticar o mal, o pecado jaz à porta, e para ti serás o teu desejo, e sobre ele dominarás. Você vai ver que essa reunião particular entre Deus e Caim, o carinho que Deus teve de ir até Caim, o aviso que ele trouxe para Caim, você vai notar que entrou em um ouvido e saiu no outro. Eu fico pensando, e essa semana eu pensava comigo mesmo, por que Caim dobrou os joelhos e pediu perdão? Por que Caim, ele não foi até Abel, que era seu irmão? Seu irmão. Deu-lhe um abraço. Por que ele não conversou? Por que ele não falou: olha, Abel, me ajuda aqui? Como que faz esse negócio aí, rapaz? Eu achei que eu estava oferecendo um sacrifício verdadeiro. Eu achei que eu estava oferecendo um sacrifício real. Mas eu vi que o Criador, ele não se atentou para o meu sacrifício. Abel, me ajuda. Como que eu faço? Me ajuda aqui. Olha, quando eu for escolher lá o fruto da terra para oferecer, você vai comigo? Me explica como que você fez. Quanto tempo você orou para oferecer esse sacrifício? Você vai ver que a voz de Deus, olha, irmãos, é forte, viu? A voz de Deus não fez com que Caim mudasse de opinião. Deus está falando e às vezes nós não mudamos de atitudes. Deus está alertando e às vezes nós continuamos na mesma caminhada. Agora você vai notar comigo que nem o próprio Deus, conversando com ele, explicando com ele, e lhe dando um alerta: olha, se você fizer o bem, vai haver aceitação para você, tenta mais uma vez. Agora, se você não fizer o bem, o mal que está enraizado no teu coração, ele vai te dominar. O mal, ele vai te dominar. E Caim, mesmo assim, a Bíblia nos fala que eles estavam no campo, estavam trabalhando. E você vai ver comigo a narrativa no verso de número 8, que enquanto eles estavam no campo, Caim, ele se levanta contra seu irmão e tira a vida de Abel, o inocente. Era apenas um inocente. Foi aquele que separou os primogênitos das suas ovelhas. Foi aquele que quis oferecer, ou aquele que ofereceu o melhor. Ele agora ele é assassinado. Agora
vida tirada, porque o seu irmão, o seu irmão não aceitou que a oferta dele tinha tocado o trono da graça. Nós já estamos terminando, mas eu quero deixar um alerta, você que me ouve, eu quero deixar um alerta para você como igreja do Senhor, aqui na terra. Muito cuidado, para você não se tornar um assassino de irmão. Conheço alguns que estão desviados, que têm feridas enormes, feridas abertas pelos seus próprios irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a inveja, o sacrifício do meu irmão, se não aceita, não entre em meu coração, no teu coração. Deixe Deus trabalhar. Quem sabe está faltando alguma coisa para a sua oferta ser aceita. Quem sabe ainda há uma área na sua vida, querido. Ei, meu irmão, entenda uma coisa. Se a sua oferta, se o seu sacrifício não está sendo aceito, é porque tem algo que ainda precisa ser trabalhado para que isso seja puro. Desde que seu coração seja quebrantado, ao invés da ira, quebrante o seu coração. Davi diz no Salmo 53 que o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Caim teve a oportunidade, Caim teve uma reunião particular com o próprio Deus. Um alerta para a vida dele: não faça, não cometa, não deixe que isto tome as rédeas das decisões que você tem que tomar. Sabe quando o seu líder vem até você e te traz um alerta assim? É Deus usando ele. Sabe, meu querido, minha irmã em Cristo Jesus, sabe quando Deus usa alguém para falar no teu coração? Sabe quando você está estudando a Bíblia Sagrada e Deus fala com você? É porque Ele não quer que você tome o mesmo rumo, o mesmo caminho que tomou Caim. Caim ficou marcado aqui. Ele entrou para a história. O homem que comete ou que cometeu o primeiro homicídio, tirou a vida do próprio irmão. Achou que aquilo ia ficar escondido, mas não. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Ele contempla os bons e os maus da terra. Deus voltou para falar com Caim. Depois você continue a leitura na sua casa. Você vai ver que Deus novamente vai até ele. Deus foi para lhe trazer um alerta. E agora Deus volta para falar com ele: olha, você não quis ouvir o alerta. Você deixou o mal dominar sobre você. Isso foi uma semente que você plantou. Haverá consequências. E você vai ver que o próprio Deus, Ele diz para Caim, no verso de número 11: e agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E no verso 12 diz assim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força,
consequência que começou lá atrás era só a ira. Lembra? Era só a ira. Era só o semblante descaído. E Satanás se aproveita daquilo e destrói a história de Caim, porque Caim não deu ouvidos a Deus. Eu quero deixar um alerta para você nesta manhã, com o tema desta mensagem: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Eu vou repetir: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Faça o bem, pratique o bem, seja alguém que ame em fazer o bem, fuja da ira, não deixe que a ira faça morada no teu coração. E se você tomar a atitude certa, a atitude correta, Deus vai receber o seu sacrifício. Se você tomar a atitude correta, você sempre irá perdoar o seu irmão, e você sempre vai receber perdão do seu irmão. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. A hora não nos espera. Que Deus, por sua infinita misericórdia, possa te abençoar. Continue a leitura bíblica depois. Tenha prazer em meditar na palavra do Senhor. Tire aí alguns minutos do seu dia, que é tão corrido, para meditar um pouco na palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus penetre na sua alma, no seu coração, porque quando nós abrimos os nossos corações para a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela surte um efeito extraordinário. Ela transforma um homem velho em nova criatura. E ela tem poder de tirar o homem lá do monturo, lá do lixo, e trazê-lo e colocá-lo assentado entre os príncipes. Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por você me dar o privilégio de estar estudando a bendita e poderosa palavra de Deus com você. Deus abençoe a vida do pastor Luciano, pastor presidente da Igreja Evangélica Congregacional de Volta Redonda. Deus abençoe a vida do pastor Júlio, do pastor responsável aqui. Deus abençoe a vida de todos os irmãos congregacionais, não congregacionais, aqueles que nesta manhã estudaram e meditaram um pouco na palavra de Deus comigo. Amém, queridos? Nós vamos orar. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Diácono João Paulo e do nosso irmão obreiro John Leno, que está aí nos ajudando, cooperando conosco no Evangelho. Deus te abençoe, John Leno. Queria convidar você que está na sua casa a orar comigo, agradecendo a Deus por esta manhã, se possível. Amém, querido? Feche os teus olhos. Oremos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos-lhe graças e louvores e queremos mais uma vez, ó Deus, lhe agradecer pela riqueza que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos juntos. Pai, que a tua palavra, que é inerrante e é infalível, possa ser fixada em nossos corações e que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, a cada dia mais e mais ter prazer na sua lei e na sua lei meditar de dia e de noite. Deus, dai-nos uma hora de almoço abençoada, um culto de logo mais, ó Pai Santo, abençoado, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Fique em paz, fique com Deus.